Graças a paz, meus irmãos, nós estamos mais uma vez ao vivo para o nosso culto de doutrina, continuando o nosso estudo do Sermão do Monte. Nós hoje estaremos trabalhando a última das bem-aventuranças e vamos tentar pegar alguns próximos versículos após as bem-aventuranças. Então, por isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, deixem elas abertas, como nós temos estudado esse texto, Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos estar estudando a partir do versículo 10 em diante. Nós queremos começar com essa... Vamos começar com esse estudo de hoje à noite, justamente nesse versículo. Qual é a bem-aventurança que nós vamos estar estudando hoje? A que se apresenta no versículo 10, que diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o interessante é que essa é a última bem-aventurança apresentada, que é bem-aventurados ou felizes ou abençoados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Há algumas coisas importantes e interessantes que nós temos que ter sobre a compreensão dessa bem-aventurança. Primeiro você percebe claramente que ela é o encerramento dessas bem-aventuranças, dessas características que Jesus espera que os cristãos apresentem, porque ela termina com a mesma bênção ou o mesmo benefício que a primeira. Enquanto a primeira, lá no versículo 3, diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A que está no versículo 10 que nós estamos vendo hoje, ela também contém a mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos ver que Jesus, ele começa com essa consequência das bem-aventuranças, de ser participante do reino dos céus. E nessa bem-aventurança do versículo 10, que é a última, ele também vai terminar com ela, com a mesma bênção, que é você ser participante do reino dos céus, ou seja, você fazer parte do reino que ele está trazendo. Novamente, nós vamos ver aqui que Jesus vai trazer algo que choca ou que não era o esperado pela cultura judaica, pelos judeus da época, porque eles esperavam um reino de vitórias, de lutas, de conquista, e chega aqui no reino de Cristo e Cristo traz uma coisa bem diferente. Como é diferente? Simples. Se eles esperavam um reino de vitórias, de lutas, é muito diferente quando você vê que no versículo 10 ele diz que bem-aventurado mais do que feliz, ou bem abençoado é aquele que é perseguido por causa da justiça. E essa perseguição lhe torna pertencente ao reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo que o reino dos céus, em vez de ser um reino que perseguiria, que conquistaria, era um reino que você sofreria perseguição. E isso é uma perspectiva, como nós temos visto, muito diferente daquilo que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um reino para vir lutar, para vir conquistar, para expulsar os romanos. E Jesus está apresentando um reino diferente. Então essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva aqui é que nós devemos entender que não é qualquer perseguição. Não é porque eu sou cristão e sou perseguido que se você se enquadra nessa questão da bem-aventurança. Há situações e situações de perseguição. Uma pessoa se declarar cristã, mas ser perseguida, não é simplesmente isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus especifica muito bem um tipo de perseguição. Ele diz perseguidos por causa da justiça. Ou seja, a mesma justiça que ele vem apresentando antes. Que ele vem apresentando nos versículos, nas bem-aventuranças anteriores, quando ele diz que tem fome e sede de justiça, aqueles que são pacificadores. Ou seja, que justiça é essa? É a justiça daquele que é justificado por Deus, daquele que é justo em Deus, daquele que busca a santidade em Deus. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que, por causa da sua santidade, da sua santificação,
por causa que eles estão buscando esse modelo de cristão que Jesus apresenta na bem-aventurança, isso gera perseguição. Por que isso geraria perseguição? Porque buscar o padrão de Cristo para nós geraria perseguição. Porque, meus irmãos, a santidade e retidão de Cristo, ela automaticamente condenava aqueles que o cercavam. Por que vocês acham que os fariseus não gostavam de Cristo? Por que vocês acham que os líderes religiosos do judaísmo não gostavam de Cristo e perseguiram Cristo até a morte de cruz? Porque, meus irmãos, o homem natural não gosta de Cristo, ele odeia Cristo. Naturalmente falando, o padrão que Cristo estabelece, ele não é atrativo para o homem natural. Ele não agrada o homem natural não vai ver prazer em seguir esse padrão que Cristo estabelece. Porque como a gente tem visto e comentado em todas essas bem-aventuranças, as bem-aventuranças elas são um padrão divino. Elas são um padrão que trazem choque interno primeiro. Lembram? As 3 primeiras bem-aventuranças, elas trabalham de situações onde o homem tem que olhar para si mesmo e ver o quão falho ele é. Vocês que são cristãos, que já passaram por isso, vocês acham que isso é algo que o ser humano natural vê isso com prazer? Quando o seu interior, a sua natureza, ela é confrontada por uma natureza diferente, por um padrão de natureza diferente, um padrão que exige mudança, um padrão que você olha e você diz, eu estou errado. É isso que Cristo está dizendo aqui, Cristo está dizendo no versículo 10, bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça, ou seja, aquele que por causa da sua santificação, da justificação em Cristo, de buscar a justiça espiritual, de buscar a transformação espiritual, essa mudança espiritual, essa mudança de padrão de comportamento, de se tornar, de ser humilde de espírito, de chorar, de ser manso, ter fome e sede de justiça, de ser misericordioso, de ser limpo de coração, de ser pacificador. E quando você se tornar isso, o mundo olha para você e o mundo se sente incomodado. Ele se sente incomodado porque ele não quer ser confrontado. Tudo que o mundo prega hoje, o mundo defende hoje, é buscar o seu prazer. Buscar se sentir bem consigo mesmo, buscar ter prazer consigo mesmo. E quando você vive uma vida nesse padrão que Cristo estabelece, você confronta o mundo, mesmo que você não pregue. A sua própria existência ela é confrontante ao mundo. O mundo não se agrada desse tipo de existência, desse tipo de padrão de vida que é estabelecido no cristianismo. E isso gera perseguição. E isso gera discriminação, isso gera antipatia contra você, mesmo sem você ter feito nada por merecer isso. E é nesse tipo de situação que Cristo diz, bem-aventurado. Bem-aventurado é você quando você é perseguido por causa da justiça. Quando a sua busca por santificação, a busca a se moldar aos padrões que Cristo nos apresenta nas bem-aventuranças, gera perseguição. Quando isso traz um choque ao mundo. Porque isso é bom. Deu uma queda aqui, mas voltou. Porque isso é algo interessante para nós. Porque quando isso acontece, meus irmãos, quando há uma perseguição desse porte, porque há uma perseguição desse padrão, significa que você está alcançando o padrão que Deus estabeleceu para você. Aí você diz, mas Tiago, mas e por que alcançar o padrão de Deus faria com que o mundo me perseguisse? Não deveria ser ao contrário, o mundo não busca Deus. O mundo não busca Deus. Não Deus verdadeiro. Ele busca um Deus que satisfaz suas necessidades, desejos carnais, de ter o seu dinheiro, o carro do ano, de ter todos os seus sonhos realizados. Esse é o Deus que eles buscam. O Deus que eles buscam é o Deus de satisfação pessoal. Você vê isso claramente, que essa perseguição é a perseguição que é uma consequência de você ser um cristão autêntico. Porque o cristão verdadeiro, ele não gera louvor simplesmente por ser cristão dos outros. E sim, na verdade, ele vai incomodar os outros.
Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do padrão de Deus. Aí você diz, mas Tiago, o padrão de Deus incomoda o mundo? Incomoda. Paulo afirma em Romanos 8:7 que a mentalidade do homem carnal, do homem natural, não é ser amistoso com Deus, é ter inimizade com Deus. Ou o evangelho faz isso. A verdadeira vida cristã, ele gera isso, ele gera um confronto. Que é o mesmo confronto que você teve que ter consigo mesmo para se tornar humilde de espírito, para chorar pela sua situação espiritual, para se tornar manso, ou seja, abdicar de toda a sua vontade, que a vontade de Deus fosse a principal em sua vida. Houve um confronto inicialmente com você. Da mesma forma, quando você começa a alcançar esse padrão que Cristo estabelece, vai criar um confronto com os que cercam. Não um confronto porque sua atitude é confrontosa, porque você é desrespeitoso, porque você é legalista, ou porque você abre a boca para dizer que é mais santo que os outros. Não, não é a perseguição causada por isso. Não, a perseguição aqui é causada pela sua transformação espiritual. Quando a sua transformação espiritual muda você de dentro para fora, se aproximando do padrão de Deus, esse padrão de Deus vai fazer com que o mundo lhe rejeite, com que o mundo queira se afastar de você. E é essa perseguição que Cristo apresenta aqui. Ele está dizendo, bem-aventurado se você é perseguido por causa da justiça. Ou seja, se aquilo que Deus mudou em você, o padrão de Deus está se estabelecendo em sua vida, causar perseguição, não se entristeça por isso. Porque isso só prova que você é merecedor do reino. Merecedor não, que você está participante do reino de Deus. Que você já é parte do reino de Deus. Porque aqueles que são membros, verdadeiramente membros do reino de Deus, estão se aproximando deste reino. Eles não fazem mais parte do mundo. E o mundo vai sempre se chocar contra você. E Jesus não para por aí. É interessante que essa bem-aventurança, nós temos os outros versículos. E você vai ver que nos versículos posteriores, é a primeira bem-aventurança única, essa última, que Jesus expande ela um pouco mais, digamos, que ele complementa, porque ele vai dizer no versículo 10, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No 9, desculpe, no 10 ele vem com a bem-aventurança de hoje, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E no versículo 11 ele diz, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E o interessante é que Jesus vai dizer, quando por minha causa, ou seja, pelo padrão que eu estabeleci para você, pela mudança na sua vida, por desejar ser semelhante a mim, ser semelhante a Cristo. Quando Cristo está dizendo isso, quando você se torna semelhante a mim, se aproxima do meu padrão, e por causa disso você é perseguido, você é injuriado, mentem sobre você, dizem todo o mal contra vocês, sejam felizes, regozijem-se, se alegrem com isso. Porque isso prova que vocês estão se aproximando do reino de Deus. E ao se aproximar do reino de Deus, causa essa perseguição. Perseguição por causa do que e quem Cristo é em nossas vidas. E ele diz, alegrem-se. Alegrem-se, porque essa perseguição, na verdade, só trará galardão nos céus, trará recompensas. Da mesma forma como os profetas foram perseguidos. Ou seja, é um padrão. Deus está mostrando que já existe um padrão. Não tem como você verdadeiramente se aproximar daquilo que Deus quer para você como padrão de ser cristão e o mundo lhe aceitar de braços abertos. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos.
Jesus está dizendo, quando por minha causa forem perseguidos, regozijem-se. Grande é o seu galardão nos céus. E com isso, Jesus fecha as bem-aventuranças. Ele fecha as bem-aventuranças. Como nós vimos, as bem-aventuranças elas se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, elas se dividem em 2 grupos, na verdade, com uma interjeição no meio, uma ponte de ligação. O primeiro grupo são aquelas 3 bem-aventuranças que tratam do seu interior, a sua análise interior. Você tem que ser humilde de espírito para se achegar a Deus. Você tem que chorar pela sua condição espiritual para poder ser consolado e ver ela mudando. Você tem que ser manso para herdar as terras, ou seja, você tem que abrir mão da sua vontade e deixar Deus agir em sua vida. Aí vem a ligação. Você tem que ter fome e sede de justiça, ou seja, tem que buscar a justificação divina em Cristo, tem que buscar a santificação. E quando isso ocorre, Deus vai mudar a sua vida. Aí começam as mudanças em sua vida. Deus começa a trabalhar em sua vida e você vai ver essas mudanças acontecerem. Só um instantinho, meus irmãos, aqui que o computador deu uma desligada sozinho aqui. E depois dessa mudança na sua vida, depois que você tem essa mudança por causa da justiça, aí vem o padrão novo que Deus estabelece. Um instante. Pegar a Bíblia em papel porque estava com ela no computador, mas deu alguma queda, alguma coisa e o computador aqui desligou. Então, depois que você vem a questão de ter fome e sede de justiça, aí começa a transformação, aquele padrão agora novo vai começar a existir em você. Por quê? Porque depois da justificação, depois da transformação, você começa a aprender a ser misericordioso. Você começa a aprender a buscar ser puro de coração. Você começa a aprender a ser pacificador. E é isso que pode causar a perseguição. É essa transformação interna. É essa mudança interna. É o fato de você estar se aproximando desse padrão de Cristo, que Cristo estabelece. E com isso nós fechamos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças elas partem primeiro de um processo interno de mudança espiritual, de reconhecer a necessidade de se aproximar de Deus. Depois você vem a busca de santificação e justificação. E depois vem aqueles novos padrões que Deus estabelece. E Deus fecha as bem-aventuranças dizendo que você, por causa desse padrão que você está buscando, está vivendo agora, você provavelmente vai ser perseguido. Porque o mundo não se alegra com esse padrão, não se compartilha com esse padrão. Esse padrão choca o mundo, esse padrão vai de encontro ao que o mundo quer. E após isso, Jesus começa a trazer outras características do Sermão do Monte. E a gente vai ver pelo menos as primeiras 2 delas que Deus traz para nós hoje. Que é o versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No versículo 14 ele diz: Vós sois, ou vocês são, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, meus irmãos, nós temos esses 2 primeiras características cristãs, além das bem-aventuranças, que Jesus nos apresenta. As características das bem-aventuranças são bem pessoais, aquilo que Deus vai fazer de mudança com você.
A partir do versículo 13 em diante, Jesus vai mostrar padrões de comportamento nosso como cristão para com aqueles que nos cercam, que não são cristãos, e o relacionamento entre os próprios cristãos. E o primeiro aspecto que ele nos apresenta é esse: vocês são o sal da terra, mas o sal, se eu perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogá-lo fora. E vocês são a luz do mundo. Essas duas características são na verdade, são duas ilustrações, mas elas trazem a mesma ideia. Elas trazem a ideia de que o cristão no mundo, ele deve fazer a diferença no mundo. Ele deve influenciar o mundo. Ele deve influenciar o mundo de uma forma positiva. O primeiro exemplo que ele dá é o sal. E ele diz que o sal, para que serve o sal? Hoje em dia a gente usa muito sal somente para dar tempero nos alimentos. Mas nós devemos nos lembrar que na época de Cristo, o sal tinha uma característica, uma função principal diferente. A função principal do sal na época de Cristo não era dar tempero nos alimentos, era conservar alimento. Na época de Cristo não existia geladeira. Você conservava carne, muitos produtos que se estragavam com o sal. O sal servia para conservar os alimentos, ainda serve, só não é muito mais usado hoje por causa da questão da geladeira, da eletricidade, a gente usa o frio para conservar o alimento. E Jesus está dizendo isso: ó, você é como um sal, você tem que estar no mundo e conservar o mundo, preservar o mundo, a sua natureza tem que preservar o mundo à sua volta, tem que mudar o mundo à sua volta. Aí Jesus diz: mas se o sal perder o seu sabor, perder o seu poder, para que ele serve? Para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Então, meus irmãos, Cristo traz aqui a primeira coisa. Qual é a função do sal? É conservar, é dar sabor. Se você é cristão e você não tem um sabor diferente, uma natureza que conserva o meio ambiente onde você está perdendo seu propósito. E Cristo lembrou, se o sal não tem sabor, se o sal não tem mais o seu propósito, ele não serve para outra coisa a não ser lançar fora. Você não consegue, não guarda em casa um sal que está estragado. E ele está dizendo que o comportamento humano com relação ao mundo tem que ser um comportamento como o do sal. Ele tem que fazer diferença. Ele não pode estar lá e não fazer diferença nenhuma. Senão ele perde a sua utilidade. A outra característica que Cristo apresenta é dizer: ó, vocês são como a luz do mundo. Aí ele vai dizer: ó, a luz é tão importante. E outra característica, a luz é como se fosse uma cidade que é construída em cima de uma montanha. Você não esconde uma cidade em cima da montanha, não tem como esconder. Porque ela está em cima da montanha, é fácil de ser vista. Da mesma forma que essa cidade construída em cima da montanha, ela é para ser vista, não se esconde. Você, cristão, que é a luz do mundo, você não é a luz para ser colocado embaixo de uma vasilha. Ou seja, uma luz escondida, um agente secreto de Cristo. É cristão e ninguém sabe. É cristão e não influencia o mundo de forma nenhuma. Não. Você é a luz do mundo e tem que ser colocada numa casa, num lugar alto, para iluminar toda a casa. Por exemplo, a lâmpada da sua casa. Você coloca lá no teto, você não coloca embaixo da mesa da sala. E Cristo novamente está dizendo: por que você faz isso? Por que você tem que ser assim? Porque o cristão tem que fazer assim de tal forma que a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Cristo está dizendo: ó, você é o sal e a luz. Para que propósito? Para estar no mundo e contagiar o mundo. Contagiar o mundo com seu sabor diferente, contagiar o mundo com a sua luz diferente. E no caso do exemplo da luz, ele deixa bem claro: ó, o que é que você vai mostrar com essa luz? É as suas obras. Mas por que suas obras devem ser mostradas? Porque as suas obras, elas glorificam o seu Pai, ou devem glorificar o seu Pai. Aí vem a pergunta: nós somos cristãos. Nós temos sido verdadeiramente sal. Um sal que tem um sabor de Deus, onde estamos no mundo. Nós somos luz. Mas que tipo de luz nós somos? Nós somos uma luz que está no teto da casa, iluminando todo o ambiente.
Ou nós somos uma luzinha que foi escondida debaixo de uma vasilha? E quando nós somos essa luz, o que é que nós temos refletido em nós? Porque Cristo diz, a luz tem que ser para iluminar, para que eles vejam suas obras e glorifiquem a Deus. As suas obras, elas têm glorificado a Deus. As nossas obras, as nossas atitudes, o nosso comportamento tem glorificado a Deus. Nós vamos ver que esses versículos são uma consequência das bem-aventuranças. Que quando você assume aquele padrão, você definitivamente vai ser um sal que tem um sabor diferente. Um sal que dá gosto, um sal que conserva, um sal que muda a carne, a comida em que ele é colocado. Se nós seguimos o padrão das bem-aventuranças, nós somos uma luz, que quando os homens veem as nossas obras, eles vão ver Deus, a glória de Deus, nossas obras. Mesmo que isso choque, ou gere muitas vezes em várias situações no homem carnal, a perseguição. Mas da mesma forma, se essa luz é assim, em alguns, vai gerar através da obra do Espírito Santo transformação e arrependimento. Então, Cristo estabelece nas bem-aventuranças um padrão. E quando chega posteriormente, ele vai dizer, agora que vocês alcançarem esse padrão, sabem como é o padrão que eu quero, entendam. Vocês assumem esse padrão e vão agir no mundo. Vão agir no mundo para alcançar, para transmitir o meu padrão, para que os outros sejam alcançados por esse padrão que eu estabeleci. Que esse padrão que eu estabeleci, que está acontecendo em vocês, alcance o próximo de vocês. Ou seja, sigam o padrão que Deus que Jesus botou nas bem-aventuranças. E esse padrão vai tornar você um sal que tem gosto, e uma luz que ilumina através das suas obras e traz glorificação a Deus. Amém, irmãos? Desculpe pelos problemas técnicos de hoje aqui com o computador, não sei o que houve, ele desligou e ligou sozinho. Mas isso era o que Deus tinha falado comigo, eu queria trazer para vocês hoje, é encerrar as bem-aventuranças e trazer esse primeiro tópico do sal e da luz. Porque eu acho que eles estão bem conectados. Porque você verdadeiramente só pode ser esse tipo de sal que Jesus quer, esse tipo de luz que Jesus quer que o cristão seja, se você realmente buscar alcançar o padrão estabelecido nas bem-aventuranças. Um não ocorre sem o outro. Se você buscar seu sal e a luz sem o padrão das bem-aventuranças, você vai ser o sal que não tem gosto e você vai ser a luz que está debaixo da vasilha ou que ilumina a coisa errada. Então que a gente possa buscar o padrão de Cristo estabelecido nas bem-aventuranças. E esse padrão possa trazer para nós uma atitude de vida que sejamos um sal que traz sabor, uma luz que ilumina as obras em nossas vidas ao ponto de o homem glorificar a Deus, o homem se voltar para Deus. Amém? Semana que vem vai ser o nosso último encontro e eu vou estar trazendo de forma resumida o resto do sermão, de algumas ideias que Jesus traz sobre a vida cristã diária. Amém? Vamos estar orando para estarmos encerrando hoje. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai amado. Eu quero, porque sem Tu, Pai, na nossa vida nós não poderíamos ser nada, nós não teríamos a possibilidade da salvação, é o dom que vem de Ti, Pai. Que esse padrão que Cristo tem falado nas bem-aventuranças, possamos alcançá-lo verdadeiramente, Pai. Que nós possamos alcançar esse padrão e nos tornarmos sal e luz para esse mundo. Que nós possamos, ao alcançar o padrão, ao buscar o padrão que Tu estabelece para todo cristão, para todo filho Teu, nós possamos verdadeiramente nos tornarmos sal que dá sabor e luz que ilumina o homem, ao ponto deles glorificarem a Ti, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de encerrarmos, só alguns avisos. Amanhã, quinta-feira, nós temos o GR, o nosso grupo de relacionamento, que é um momento onde nós temos para nos encontrarmos, nos reunirmos, crescermos juntos. Estarmos também aprendendo mais de Deus, compartilhando nossas experiências. Se você quer participar do nosso GR, ele ainda está sendo online, então entre em contato através das nossas redes sociais e peça, você vai receber o link para participar. No sábado, nós temos o Tamo Junto, que é
a encontro da mocidade. Também ainda online, só estamos presencial o nosso culto do domingo. Então, o Tamo Junto acontece no Juventude, no nosso Instagram da Juventude. Ele também teve uma alteração agora. No nosso Instagram tem lá o linkzinho dele, ele acontece todo sábado. E no domingo nós temos o nosso culto. Esse também está acontecendo de forma presencial, ainda continua sendo de forma online. Então, se você quer participar de forma presencial do nosso culto do domingo, no nosso Instagram, no nosso YouTube, tem um link da inscrição. Você tem que se inscrever antes, porque tem um limite de vagas, de assentos que é permitido ter no tempo usados. Então, você tem que se inscrever antes. Se inscreva e nos agracie com sua presença. Para aquele que não pode, que ainda está no grupo de risco, ainda continuamos com a nossa transmissão online, tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube. Esses são os nossos avisos. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem com o nosso último encontro dessa temática, dessa série do Sermão do Monte.